Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso texto para meditação se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Amém? Irmãos, esse texto aqui, Salomão, ele menciona sobre uma mulher, né? Que é algo mais amargo do que a morte. Ou seja, pior do que você morrer é você cair nas mãos dessa mulher. Porque essa mulher, ela te prende, tá? A palavra do Senhor fala aqui, ó, que a mulher cujo coração são redes e laços. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, essa mulher aqui, o coração dela está cheio de redes e laços. Então, as palavras dessa mulher vão te prender. As palavras dessa mulher vão te conduzir, vão te seduzir para os caminhos que ela quer que você siga. É uma mulher com alta capacidade de persuasão. Ela vai convencendo os homens a fazer o que ela quer. E cujas mãos são grilhões. O que são grilhões? Grilhões, segundo uma pesquisa que eu fiz na internet, é como se fossem algemas, tá? Utilizadas durante a Idade Média. Grilhões é como se essa mulher, as mãos dela é como se fossem grilhões. É como se ela te algemasse. É como se ela te segurasse pelas mãos, pelos braços, tá? Ela não te deixa fazer o que você quer. Você acaba sendo influenciada a fazer o que ela quer. Ela te pressiona, ela te constrange, ela te seduz, ela te convence. Ela vai insistindo ali até conseguir o que ela quer. Então essa mulher é mais amarga do que a morte. É melhor você morrer do que se relacionar com uma mulher dessa. Porque você fica preso, você não consegue fazer o que você quer. Essa mulher não deixa você fazer o que você deseja fazer, o que você realmente quer fazer, principalmente para Deus, para as coisas espirituais, tá? Porque o coração dela é cheio de redes e laços, ou seja, ela vai te enganando ali, ela vai te seduzindo, através de elogios, que são as lisonjas. Eu já vou chegar num texto em Provérbios que fala claramente sobre isso. E a Bíblia fala que quem for bom diante de Deus fugirá dela. Então, se você é um verdadeiro servo do Senhor, você vai fugir desse tipo de mulher. Porque Deus vai te dar o discernimento. Mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então, aquele que está em pecado dentro da presença dentro da igreja, aquele que está dentro da igreja assim com brechas, dando lugar para o diabo, ele vai ser prisioneiro desse tipo de mulher. Ele vai se relacionar, ele vai se apaixonar, ele vai se casar com ela. E a gente tem na Bíblia exemplo de pessoas que são assim, que foram prisioneiros desse tipo de mulher. A gente tem o exemplo claro de Sansão, tá? Sansão, ele ficou preso a Dalila. A gente também tem um exemplo claro de Acabe, que ficou preso a Jezabel. E o que eu queria falar, só que o casamento de Acabe foi um casamento político. Foi um casamento por interesses entre nações. Só que depois do relacionamento, como Jezabel era muito bonita, ela seduzia Acabe, ela usava os seus interesses ali no reino. Ela pressionava Acabe a fazer o que ela queria. Então, assim, essa mulher que a palavra do Senhor fala aqui é um espírito que habita nessas mulheres, ou são mulheres que dão lugar para esse espírito. E a palavra do Senhor fala mais sobre esse tipo de mulher, tá? A gente tem aqui outras menções no livro de Provérbios sobre esse espírito, é um espírito em forma de mulher. Essa mulher mencionada no livro de Eclesiastes não é uma mulher de fato, é um espírito em forma de mulher que habita em mulheres ou que usa mulheres. E a gente tem um livro de Provérbios aqui, que fala também sobre esse tipo de mulher, chamando de mulher adúltera, ou de prostituta. Olha, a gente pode começar aqui em Provérbios capítulo 5, tá? Que são as advertências contra a lascívia. Também foi escrito, creio eu, pelo mesmo autor, Salomão. Ele fala assim, olha, filho meu, atende a minha sabedoria. Eu estou em Provérbios capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Aí o versículo 13, olha, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Quem é essa mulher adúltera? É justamente esse espírito também que ele menciona lá em Eclesiastes, que ele fala que não existe coisa mais amarga do que a morte, que a mulher cujo coração são redes e laços, que nós vemos agora há pouco. Então existe esse espírito, um demônio em forma de mulher, que usa as mulheres dessa forma, para seduzir os homens por meio de palavras,
através da beleza, de elogios. E aí Salomão vai falando aqui no livro de Provérbios também, olha, os lábios da mulher adúltera destilam favas de mel, porque e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ou seja, essa mulher é uma mulher que ela vai te elogiar, é uma mulher que vai te tratar bem, ela te seduz com palavras, com lisonjas. O que são lisonjas? São falsos elogios, tá? É uma mulher que vai te elogiando, que você é inteligente, que você é aquilo. Ela faz você se sentir bem como um homem, por causa dos elogios, do tratamento que ela te dá. Né? Isso lembra muito da Lila, a mulher que seduziu Sansão, porque ela era muito carinhosa. A palavra da Lila, se você pesquisar, tem vários significados. Olha, doçura, delicadeza ou delicada. Dalila também significa aquela que enfraquece ou aquela que diminui. Então Dalila, ela vai usando a doçura, a delicadeza dela, ela trata com muita gentileza, de forma muito agradável. Ela era muito carinhosa com Sansão, porque ela queria saber o segredo de Sansão, tá? Essa mulher, esse espírito, na verdade, que usa muitas mulheres, eu vou continuar vendo o texto aqui. O versículo 5 do capítulo 5 de Provérbios, ele fala assim, olha, os seus pés descem à morte, os seus pés conduzem ao inferno. Isso significa que a mulher que se deixa ser usada por esse espírito, ela pode estar indo para o inferno se ela não se arrepender, tá? Se ela não se converter, se ela não mudar os seus caminhos. Isaías 55, o profeta fala assim, convertei os vossos pensamentos, os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então, essa mulher, ela está caminhando rumo ao inferno. Ela não vai se salvar se ela continuar sendo usada pelo diabo desse jeito. Ela não, versículo 6 do capítulo 5 de Provérbios, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Aí no versículo 8, Salomão orienta assim, olha, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. Ou seja, ele está falando desse espírito. Quando ele fala da mulher, ele está falando assim de uma mulher, mas é um espírito em forma de mulher que usa as mulheres assim. Tira da mulher o pudor sexual, tira da mulher a vergonha. Tá? Essa mulher, ela não tem pudor, ou seja, se ela tiver que adulterar, ela vai adulterar, se prostituir, ela vai se prostituir, ela vai seduzir os homens através de lisonjas, que são os falsos elogios, para conseguir o que ela quer, tá? E assim, a palavra do Senhor, ela também fala em Provérbios 6, acerca dessa mulher, e o Provérbios 6 e 7, que em Salomão também chama de mulher adúltera. Mas lembrando que quando ele fala mulher adúltera, ele está falando desse espírito. Porque uma mulher assim, queridos, ela não é usada pelo Espírito Santo. É uma mulher que está endemoniada. Ela é usada pelo diabo. Se ela não está endemoniada, ela está dando muito lugar para esse espírito, arriscado esse espírito até entrar na vida dela, de tanto que ela dá lugar para ele. Porque esse espírito em forma de mulher, ele também é citado aqui em Provérbios capítulo 6, no versículo 26, tá? Só que são orientações que Salomão dá acerca para os homens. Eu vou começar lá no do 23, olha, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Ou seja, o mandamento de Deus, você nunca pode se apartar dele, o seu coração dele, porque é ele que vai te guardar dessa mulher alheia, das lisonjas dela. Lisonjas são os falsos elogios, que você é bom, que você é inteligente. A pessoa pode usar até a palavra de Deus, né? Lembra que a serpente enganou Eva usando a palavra de Deus? Ela falou bem assim que Deus só não queria que ela comesse o fruto, porque ele não queria que os olhos dela se abrissem, não que os olhos dela se abrissem, que ela se tornasse tão sábia quanto Deus ou mais sábia. Ele fala bem assim, você pode comer o fruto sim. Ele vai distorcendo a palavra de Deus, porque primeiro ele quer saber o que Deus falou para Eva. A Eva fala, olha, Deus falou, não para Eva, para Adão. Deus falou que eu não podia comer o fruto proibido. Aí depois a serpente fala assim, você pode comer. É porque se você comer, você vai se tornar mais sábia, você vai se tornar tão inteligente quanto Deus. Foi mais ou menos assim que a serpente falou com Eva, porque ela distorce a palavra de Deus. Então essa mulher, ela também pode estar dentro da igreja, distorcendo a palavra do Senhor.
usar versículos da Bíblia, que Deus tem poder para te dar coisas grandes, que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, como uma forma de te elogiar, como uma forma de te seduzir e fazer você se sentir bem ali com aquelas palavras. Porque as lisonjas são os falsos elogios que essa mulher usa. E aí no versículo 25 ele fala aqui, olha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as tuas olhadelas. Ou seja, a mulher que tem esse espírito, ela fica te olhando, ela aprende a olhar em você. E o Senhor alerta claramente, olha, cuidado com a formosura dela. Porque é uma mulher formosa, é uma mulher que te atrai, até mesmo pela vestimenta. Mas o versículo 26, ele fala assim, ó, por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Então a palavra do Senhor orienta que por causa de uma prostituta, você pode pedir até um pedaço de pão, mendigar um pedaço de pão. O que significa isso? Significa que a mulher que tem esse espírito de prostituição, ela vai te seduzindo de modo que você vai perdendo na área financeira. Na área financeira, porque você vai... eu vou mencionar aqui, vou dar um exemplo mais claro. Olha, Dalila. Por que você acha que Dalila se relacionava tanto com Sansão, acariciava, beijava Sansão? Porque ela queria aquilo que os filisteus prometeram para ela. Os filisteus prometeram para ela, os filisteus eram os inimigos de Sansão, porque Sansão era um juiz de Israel, tá? Para quem não sabe, Sansão era um homem muito forte, porque ele era consagrado a Deus, ele era nazireu, e Sansão tinha 7 tranças na cabeça, as quais não poderia cortar, segundo um voto de nazireu que o anjo falou para a mãe dele, que olha, o filho que você vai ter, ele vai ser nazireu, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode tocar em morto, ele não pode beber vinho. Só que Sansão cresce e se torna um juiz em Israel, uma autoridade, como se ele fosse o presidente, um governante ali, uma pessoa muito importante. E Sansão começa a vencer muitas batalhas contra os filisteus, que são os inimigos do povo de Deus, tá? E os filisteus começam a se irar muito com Sansão. Mas Sansão, ele não era assim muito prudente nas suas escolhas, porque ele não respeitava a lei do nazireu. Ele não respeitou o fato de ele não poder tocar um morto, ele tocou no animal morto, ele se envolveu com uma mulher várias mulheres filisteias. E o fim de Sansão foi o relacionamento com Dalila, que era uma mulher extremamente endemoniada. Porque essa mulher só se relacionava com ele porque ela tinha interesse no dinheiro que os filisteus prometeram para ela, porque Sansão olhava muito para Dalila, ele se afeiçoou de Dalila, ele gostou dela. E aquilo que Salomão fala aqui, olha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, ou seja, não se prenda a essa mulher, não fica olhando, não fica cobiçando essa mulher. Até porque a palavra do Senhor lá na frente vai mencionar assim, que se seu olho cobiça uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério no seu coração, ou seja, você já pecou. Mas essa mulher, ela é atraente até porque ela se veste de forma atraente, né? Depois eu vou ler aqui Provérbios capítulo 7 para você entender um pouco mais sobre esse tipo de mulher. Mas Dalila, ele se prende, ele se afeiçoa de Dalila e ele passa a frequentar a cidade filisteia onde Dalila morava. E ele vai sempre visitá-la. Ou seja, ele fica de conversinha com Dalila e os filisteus percebem isso, porque nós cristãos, nós não temos que ficar de conversinha com estrangeiros. Tá? Eu, como mulher cristã, não posso ficar de conversinha com um rapaz estrangeiro. O que é um estrangeiro? É aquele que não pertence a Israel. É aquele que não está presente, não está na presença do Senhor. Se o próprio apóstolo Paulo menciona que nem todo aquele que está em Israel é israelita, imagina os estrangeiros. Deus falou claramente que não queria que o povo dele se casasse com estrangeiros. Então, assim, ele não tinha que ficar visitando uma mulher estrangeira. Mesmo que ela fosse muito bonita, Dalila era linda, mas ele gostou dela, ele ficava lá, toda hora indo lá conversar com ela. Se eu não me engano, a cidade onde Dalila morava era Gaza. Só dá uma olhada aqui no texto, está em Juízes o texto, para quem quiser dar uma olhada, capítulo 16. Dalila, ela morava no Vale de Soreque. No Vale de Soreque. Então ele ficava frequentando o Vale de Soreque porque ele gostava da beleza de Dalila, ele se agradou dela. Provavelmente ele deve ter conversado. E através dessas conversas e dessa amizade, e além de tudo da beleza dela, ela acabou atraindo o sentimento dele.
Ele se enamorou daquela mulher. E os filisteus, percebendo a frequência com que ele ia ao vale de Sorek, a frequência com que ele olhava para aquela mulher, com a forma como ele a tratava, eles faziam uma proposta para Dalila. Dalila, se você conseguir descobrir o segredo da força de Sansão, nós vamos entregar para você várias moedas. Ou seja, nós vamos dar dinheiro para você se você descobrir o segredo da força, porque é por causa da força de Sansão que ele conseguia vencer os inimigos de Israel. E quem são os nossos inimigos? São os demônios. É o diabo que veio para matar, roubar e nos destruir. E Sansão ali, ele não vigia na área sentimental. Ele não vigia. Ele se relaciona com Dalila pela beleza. Tá? Ele começa a frequentar o Vale de Sorek, ele começa a visitar Dalila. E a partir de visita, querido, a partir da beleza, surge às vezes uma amizade, porque você começa a conversar com a estrangeira. Tá? Ou seja, uma mulher que não serve a Deus. Mesmo que ela esteja em Israel, porque a palavra do Senhor fala que nem todo aquele que está em Israel é israelita. Nem todo está. E dentro da igreja, vários que são para honra e outros que são para desonra. Em nenhum momento a palavra do Senhor fala que Sansão orou a Deus para pedir uma direção. Senhor, eu posso me relacionar com Dalila? Eu gostei tanto dela. Claro que a palavra do Senhor seria não. Porque ela era filisteia. Ela não era temente a Deus. Ela não obedecia os princípios que a mulher virtuosa deve obedecer. Assim... Por causa dessa proposta que os filisteus fizeram para Dalila, ela aceitou se relacionar com Sansão, interessada no dinheiro que os filisteus falaram que dariam a ela. Ou seja, é uma mulher que se relaciona com o outro por dinheiro, ela se prostitui por dinheiro. Lembra que eu falei agora em Eclesiastes, em Provérbios, sobre essa mulher, a mulher cujo coração são redes e laços? Foi o primeiro texto que nós lemos. O homem bom fugirá dela, o homem bom diante de Deus. Se Sansão fosse bom diante de Deus, ele fugiria de Dalila. Porque ela queria saber o segredo da força dele. Ele sabia que se ele contasse o segredo, ele correria risco de perder a força. Ele não podia contar o segredo para Dalila nem para ninguém. Ele não podia, ele já tinha passado uma situação desagradável antes. Então assim, Sansão, na verdade, ele não percebe o que está por trás de Dalila, porque ele não sabe o que os filisteus prometeram para ela. Porque a palavra do Senhor fala que enganou seu coração sobre todas as coisas. Enganoso e terrivelmente corrupto. Quem, pois, o conhecerá? Então a coisa mais fácil do diabo enganar é o seu coração. Então você que é jovem solteiro, seja você homem ou mulher, você tem que guardar o seu coração. A palavra do Senhor fala assim, sobre todas as coisas. Guardai o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então se você se apaixona por uma mulher ou por um homem, essa paixão, ela pode mudar os cursos da sua história. Você pode mudar todo o seu trajeto, porque essa mulher ou esse homem estrangeiro pode te seduzir a fazer coisas que não agradam a Deus. Lembra que Salomão, um rei muito famoso da Bíblia, filho de Davi, Deus falou para ele assim, olha, você não se case com estrangeiras. Não se case. Se eu não me engano, foi a única coisa que Deus ordenou a Salomão, que ele continuasse adorando a Deus, que ele não adorasse outros deuses e principalmente, olha, não se case com estrangeiras, que elas vão perverter o seu coração. Então existem pessoas dentro da igreja que insistem em trazer para dentro da igreja uma moça do mundo, um rapaz do mundo, com a expectativa dessa pessoa ser transformada por Deus. Ah, mas e se ele aceitar Jesus, se batizar e se orar pela conversão dessa pessoa? Mas quantos anos você vai ter que passar orando para essa pessoa mudar? Veja bem, eu vou contar a história aqui de uma mulher chamada Diná, filha de Jacó. Sabe que ela sai do meio do povo de Jacó, ela era filha dele, ela se afasta e vai para o meio dos cananeus. Ela vai se envolver, amizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Ela começa a se envolver ali com os estrangeiros porque ela vai, se eu não me engano, a uma festa dos cananeus, né? E ali um rapaz chamado Siquém, que era príncipe, filho do rei, príncipe dos heveus. Ele se apaixona por Diná, abusa sexualmente dela, ou seja, ela foi violentada, e ele se apaixona por ela. E a palavra do Senhor fala que ele falou o seu coração. Ou seja, imagino eu que ele deve ter jogado muita conversa para Diná. Só que o pai de Diná não gostou do que ele fez, do abuso sexual, ele não gostou. Mas era difícil para ele negar a filha dele pro rei, porque o rei ofereceu ouro, prata, ele ofereceu terras para que Jacó aceitasse entregar sua filha em casamento a seu filho Siquém. Ou seja, um rei, ou seja, eram pessoas ricas oferecendo dinheiro em troca do casamento com Diná. Aí os irmãos de Diná fazem uma proposta para Siquém. Olha, Siquém, se vocês aí, da terra de vocês, aceitarem se circuncidar,
nós deixamos de se casar com você, Siquém. Ou seja, a proposta era que ele se circuncidasse. Ou seja, tirasse o prepúcio do órgão sexual masculino. E os homens ali daquela terra passam a fazer isso. É claro que eles não entregaram de nada depois em casamento. Se você ver a história, você vai ver que eles matam o rei, o príncipe, eles matam os homens ali por causa desse pecado que fizeram com Diná, que foi o abuso sexual. Mas a princípio, os heveus, que pertencem aos cananeus, são pessoas ímpias, estrangeiras, pessoas más, eles aceitam sim se circuncidar. Então não é difícil que um homem estrangeiro ou uma mulher estrangeira aceite vir à igreja, não porque tem interesse no Senhor Jesus, mas porque tem interesse em você, na sua beleza, ou na sua fama, na sua sabedoria, na sua riqueza. E eu vou conseguir citar isso mencionando o rei Salomão. Mas só terminando o contexto de Diná aqui, eles aceitam circuncidar, eles aceitam tirar o prepúcio do órgão sexual deles. Isso significava, entre aspas, uma aliança com Deus. Mas para Deus isso não é suficiente. Porque que adianta você retirar o prepúcio da sua carne se você não retirou o prepúcio do seu coração? Que adianta um rapaz estrangeiro ou uma moça estrangeira, ou seja, que não servem a Deus, virem para a igreja porque você convidou, porque você é evangélico? Olha, para eu namorar com você, você tem que ser crente. Pra gente noivar e casar, você tem que se converter. Aí a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, participa do discipulado, fica ali frequentando com você durante anos, mas o coração da pessoa não mudou. Porque Isaías, no capítulo 55, ele vai falar assim, olha, através do Senhor, convertei os nossos pensamentos, os nossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os meus caminhos, os nossos caminhos. Então a pessoa vem para a igreja, às vezes até assumir ministérios, né, vira diácono, pastor, mas o coração ainda não foi retirado do prepúcio. A pessoa não se converteu. A pessoa não mudou. E lá em Isaías, no capítulo 1, o Senhor questiona, olha, quem disse que comparecer perante mim é apenas pisar os meus atos? Ou seja, os atos, porque quem disse para você que servir a Deus é apenas vir à igreja, frequentar os cultos, participar? Porque nesse texto de Isaías, o Senhor fala assim, olha, as vossas congregações, as vossas solenidades, eu as aborreço, ou seja, eu não suporto as vossas solenidades, as festas que vocês fazem, eu não suporto isso. Vocês fazem cultos, mas vocês não me servem de verdade. Vocês estão achando que estão me servindo só porque estão frequentando a igreja. Então, assim, o fato do rapaz ou da moça começar a frequentar a igreja não significa que essa pessoa mudou o coração. E Deus fala claramente para Salomão, não se envolva com estrangeiras, elas vão perverter o seu coração. Salomão teve várias mulheres israelitas. Salomão demorou 7 anos para construir um templo gigante para Deus. A casa dele, se eu não me engano, que foi o palácio, ele demorou em torno de 13 anos. Eu não consigo lembrar agora certinho, mas ele demorou muito mais tempo do que para construir o templo para Deus. Por quê? Porque ele se empenhou muito mais na construção do templo do que na construção do palácio. Esse é o início do reinado de Salomão, um homem extremamente voltado para as coisas do Senhor. Salomão no início era assim, primeiras coisas de Deus, então o templo de Deus era melhor, era maior, ele construiu mais rápido, porque ele empenhou muito mais pessoas ali no trabalho. E o palácio, a vida pessoal dele, que é a nossa casa representa a nossa vida. Não, o palácio era grande, era bonito, mas não se comparava ao templo. Ele demorou muito mais, porque ele não se empenhou tanto, ele não era tão voltado para as coisas da terra, para a sua vida pessoal. Salomão, no início do reinado, era voltado mais para as coisas espirituais, construção do templo, o templo gigante. Para Deus tinha que ser do melhor, do bom e do melhor. O palácio ficou para depois, o palácio demorou mais, ele postergou um pouco mais a construção. As coisas dele não eram prioridade, eram as coisas do Senhor. E Salomão se casou com várias mulheres israelitas. Mas ele se equivocou quando ele começou a se relacionar com as estrangeiras. E não era difícil para ele ter uma mulher estrangeira. Não pela beleza de Salomão, porque eu não lembro da Bíblia mencionar da beleza dele. Eu lembro da Bíblia falar da beleza do rei Saul, que do ombro para cima em Israel não havia nenhum rei tão belo quanto Saul. Mas Salomão não. A palavra do Senhor fala que uma rainha de Sabá, da região de Sabá, ela atravessa um deserto com ouro, prata, só para averiguar a fama de Salomão, porque ele era famoso. Salomão se tornou extremamente famoso pela riqueza, porque Deus deu muita riqueza, pela sabedoria, tá? E principalmente, sim, pela riqueza, pela sabedoria e pelo temor a Deus.
principalmente pelo temor a Deus. Então Salomão, ele chama a atenção, não pela beleza física, tá? Ele chamava a atenção por tudo isso que Deus tinha concedido a ele. E a rainha de Sabá, ela atravessa um deserto. É uma rainha que ela ouve falar, todos ouvem falar da riqueza de Salomão naquele tempo no Oriente Médio. Todos ouvem. Reis famosos. E assim, a fama, queridos, e o dinheiro corrompem. Tá? Salomão se tornou muito famoso, muito rico, e aquilo dali foi trazendo para ele amizades. Outros reis começaram a visitar a local onde ele morava, em Jerusalém ou em Judá, para poder conhecer onde que... Eu não lembro se ele morava em Jerusalém ou em Judá, creio que foi Jerusalém, mas eles iam até Salomão, eu acredito que foi em Judá, tá? Que ele morava. Mas isso não vem ao caso agora. O que importa é que esses reis, eles criam relacionamentos políticos com Salomão. O próprio rei Hirão, ele ajuda Salomão na construção do templo para Deus, fornecendo mão de obra qualificada para construir. Ele também dá madeira das árvores que havia na região onde ele morava. Enfim, Salomão conseguiu fazer muitos relacionamentos políticos com outros reis pagãos. E nisso, essa rainha de Sabá, ela se aproxima com presentes, perfumes, ouro, muito ouro ela trouxe para poder conhecer Salomão. E quando ela conhece Salomão, ela faz muitas perguntas difíceis. E antes mesmo dela terminar as perguntas, Salomão já responde com muita perspicaz as perguntas dela. E a palavra do Senhor fala que não houve fôlego na rainha de Sabá. Não houve fôlego. Tamanha era a sabedoria que Salomão apresentava. E ela fica olhando assim a riqueza do palácio, do templo, os jardins que foram construídos ali. E ela fala, olha, bem-aventurados são seus servos que vivem aqui com você. Todos são felizes, não tem como não ser feliz diante de um rei como você, como o Senhor. E eu acredito, querido, que ela ficou tão impressionada com a riqueza de Salomão, que eu acredito que se Salomão quisesse ter um relacionamento com a rainha de Sabá, ele conseguiria. A palavra do Senhor não menciona que ele se relacionou sexualmente com essa mulher. Mas eu acredito que ela ficou tão impressionada com a riqueza e com a inteligência de Salomão que ela se apaixonaria por ele, né? Se é que ela não se apaixonou. Ela aceitaria ter um relacionamento sexual com ele ali, porque era uma mulher pagã, ela não tinha os princípios de Deus. Ela não se importava com castidade, nada disso. Então ela trouxe presentes, ela fez muitos elogios, mas porque ela estava interessada em saber quem era ele. Será que ele tem essa riqueza toda? E eu quero dizer para você que a fama e a riqueza atraem mulheres. Atraem homens também, pessoas interessadas. Não interessada na sua essência, não interessada em se relacionar com você por amor, não. Mas por conta da sua inteligência, ou por causa do seu dinheiro, tá? Por causa das suas aprovações. Às vezes o jovem está na igreja e é aprovado no vestibular difícil, tal como medicina. Ou é um aluno de medicina que já demonstra aptidão por algumas áreas bem prósperas, como cirurgia, anestesia. É um jovem estudioso que passa em direito, fala que vai ser um juiz e a moça está ali só te observando, porque você tem todas as qualificações para se tornar um futuro juiz, você é muito estudioso. Então, a inteligência atrai mulheres. Aprovações no vestibular, ITA, concurso público. Por mais que o concurso não seja um concurso notório, assim, que dá muito dinheiro, mas você passou em alguma coisa. Você vai ter dinheiro. Então, assim, dinheiro, inteligência atrai mulheres. Tá? Essa rainha, poxa, ela se deu o trabalho de atravessar, de viajar quilômetros de distância para poder chegar até um homem só para verificar se era tudo aquilo que ela ouviu falar. Então, mulheres se aproximam. Se a mulher tiver que viajar para poder te conhecer, para poder sair com você, ela se produz, ela leva presente, se for necessário levar presente, porque ela quer te conhecer, porque ela ouviu falar da sua inteligência, da sua fama e da sua riqueza. Então a fama de Salomão atraiu muitas amizades estrangeiras. Outros reis também, como o rei do Egito, o rei Hirão, como eu falei, mas o rei Hirão já tinha amizade com o rei Davi. Mas reis da Etiópia, e Salomão, ele teve as portas abertas para diversos relacionamentos, inclusive amorosos. Então assim, ele tinha várias mulheres israelitas ali para ele se relacionar no palácio. Mas infelizmente ele escolhe fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, se relacionar com estrangeira. E ele se envolve com mulheres e com princesas do Egito e de outros reinos, como Etiópia e tantos outros, porque ele se apaixona apenas pela beleza. Ele deixa ser seduzido por essas mulheres.
Imagino eu que elas deveriam usar vestes sensuais, imagino eu que aquelas mulheres deveriam se pintar, porque principalmente as egípcias usavam muitas tintas, ou seja, elas usavam todos os artifícios que elas tinham na época para seduzir através do olhar, dos lábios, das palavras, e principalmente relacionamentos políticos, tá? Fazendo amizade com outros reis, ele foi se envolvendo com essas mulheres. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas amizades. A gente tem que tomar muito com as conversas que a gente tem no mundo, com as alianças que a gente faz. Principalmente na área sentimental, porque você acaba se apegando a algumas pessoas que vão te conduzir para caminhos por caminhos diferentes daqueles os quais Deus quer que você siga. Essas mulheres levaram Salomão no final da vida a adorar bezerros de ouro, a adorar outros deuses. Ele coloca algumas imagens no templo que foi construído para Deus. E Deus se ira com Salomão. Ele fica irado e ele fala com Salomão: Salomão, eu prometi para você muitas coisas, mas por conta da sua desobediência eu vou tirar o reino, mas eu não vou tirar tudo por amor a Davi. Eu vou tirar no tempo do seu filho e eu não vou tirar tudo. Então quando o filho de Salomão, que é o rei Roboão, ele vai reinar, ele não pega as 12 tribos, ele fica só com 2. Tá? A tribo de Benjamim e Judá. As outras 10 tribos vão seguir um outro rei que vai ser levantado no futuro e que eu não vou mencionar agora nessa mensagem muito sobre, que é o rei Jeroboão. Então o rei Jeroboão que não é da dinastia de Davi, é que vai lá na frente ficar com as 10 tribos, as outras 10 tribos. Então assim, houve muita perda de prosperidade, mas não foi exatamente no tempo de Salomão, foi no tempo do filho dele. Quando o filho dele assume o reino, ele perde muita coisa. E Salomão, ele fala sobre isso também no livro de Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade. A vaidade do trabalho. Porque Eclesiastes no capítulo 2, versículo 18, Salomão imaginou que ele escreve Eclesiastes no final da vida dele. Porque ele fala assim, olha, no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 18: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ou seja, eu trabalhei tanto, construí palácios, construí tanta coisa, tantos jardins, mas tudo que eu conquistei eu vou deixar para quem vai vir depois. Versículo 19, olha: e quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também está a vaidade. Ou seja, Salomão está falando assim, olha, eu trabalhei muito, me afadiguei embaixo do sol para conquistar tudo isso e vou deixar para alguém que vai vir depois de mim. E eu não sei dizer se essa pessoa vai ser sábia ou estúpida para administrar tudo isso, porque ele já está percebendo. Creio eu que Deus já havia falado para ele que no reinado que Deus tiraria o reino, né? Que Deus diminuiria a porção ali do reino nas mãos do filho dele, até porque o filho dele, Roboão, era filho de uma estrangeira, tá? O Roboão era filho de Naamá. Naamá era uma amonita, ela era descendente de Amon, era pertencente ao povo de Amon, tá? Então era uma amonita. E ele não teve a educação pura do povo de Israel. Ele teve a educação de Salomão e da mãe amonita. Ou seja, essa mãe com certeza interferiu muito na criação desse jovem, influenciando inclusive no caráter dele. Lá na frente você vai ver que ele não foi um bom rei. Ele não foi um bom rei por diversos motivos, que eu não vou mencionar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu posso falar num outro vídeo. Mas Salomão, ele orienta muito em Provérbios e Eclesiastes acerca desse tipo de mulher, né? Porque ele teve experiências com muitas mulheres. Lá em Eclesiastes, ele também vai falar aqui, olha, no capítulo 7, versículo 27 e 28. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um como esperava. Mas entre tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, Salomão, ele se lamenta aqui, porque olha, entre 1000 homens eu achei um como eu esperava, mas entre tantas mulheres eu não achei nem sequer uma. Ou seja, eu tive muitas mulheres, mas nenhuma delas era como eu esperava. Ou seja, nenhuma delas era como a palavra do Senhor menciona.
A mulher virtuosa, ele mesmo vai falar sobre o que é uma mulher virtuosa em Provérbios 31, que é totalmente diferente dessas mulheres, as quais ele menciona no livro de Provérbios também, nos capítulos que nós lemos aqui, que são as mulheres adúlteras, prostitutas. Por quê? Por causa de uma prostituta você pode mendigar um bocado de pão, porque é uma mulher que tem um espírito de prostituição, ela só quer o seu dinheiro. Foi o caso de Dalila. Dalila se relaciona com Sansão interessada apenas no dinheiro que os filisteus prometem para ela, que são os inimigos de Sansão. Então, assim, esse tipo de mulher, os inimigos da nossa alma, eles prometem, tá? O diabo, ele coloca no coração da pessoa esse desejo de se relacionar com você, não porque te ama de verdade, não é um amor que foi Deus que colocou, como foi o caso de Isaac e Rebeca, um amor espiritual, um amor em Deus, não. É um amor interesseiro, é materialista. É porque se eu me relaciono com Sansão e descubro o segredo dele, eu vou ganhar o dinheiro dos filisteus. Então o diabo coloca isso no coração da mulher. Olha, aquele rapaz faz medicina, vai ficar rico. Aquele rapaz que está estudando para o vestibular, para o concurso tal, ele vai ganhar muito dinheiro. A mulher se sente atraída pela riqueza, pela sabedoria. Como eu dei o caso agora da rainha de Sabá. E Deus, ele quer abençoar os seus servos. Ele quer abençoar com coisas grandes. Só que você precisa ter sabedoria para você dizer não para as paixões carnais, para você fugir desse tipo de relacionamento com homens ou mulheres estrangeiros, porque a sabedoria e a riqueza atraem muitas pessoas, tá? Cuidado com o relacionamento com as pessoas do mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Foi indo se afastando do meio do povo de Israel que Diná se envolveu com Siquém. Ela foi forçada ali a se relacionar com ele, mas mesmo assim ele se apaixonou por ela. E no mundo muitas pessoas vão se apaixonar por nós, pelas bênçãos, não por nós porque nós somos servos do Senhor, mas pelas bênçãos que o Senhor quer nos dar. O diabo, ele coloca isso no coração das pessoas. Amor por mim, porque eu sou nova, porque eu sou bonita, ou porque eu passei numa prova e vou ganhar muito dinheiro, porque eu tenho um bom carro, ou porque você é um rapaz rico, estudioso, ou porque você estuda muito e vai passar numa prova, ganhando muito dinheiro. Então, o diabo, ele está sondando, ele está ao nosso redor, como um leão pronto para nos devorar. Então, ele vai trazer para você aquilo que você se agrada. Sansão se afeiçoou de Dalila, os filisteus perceberam. Toda hora ele vai no Vale de Sorek. O que ele vai então fazer no Vale de Sorek? Então, os filisteus percebem, olha, ele está gostando daquela moça ali, Dalila. Então, cuidado com essas amizades, ficar indo toda hora até a moça, ligando. Porque a gente que serve a Deus, a gente tem que ficar ligando para... Por exemplo, eu que sou mulher, eu não tenho que ficar de conversinha com rapazes. Ligando pro rapaz, vou lá visitar fulano, vou na casa dele, vou sair para ir no cinema. Não, não. A gente que serve a Deus, nós somos diferentes do mundo. O que o servo de Abraão fez quando ele chega num posto com várias mulheres? Ele ora, Senhor, olha, se aqui tiver aquela mulher que vai se casar com um filho de Abraão, que o Senhor me dê um sinal, que essa mulher venha me oferecer um cântaro. Eu vou pedir água, essa mulher vai me dar água e vai oferecer água para o meu camelo. E foi o que Rebeca fez, foi a única que fez, que atendeu o propósito. Então faça propósito com o Senhor, peça ao Senhor em oração: Senhor, eu estou gostando dessa moça, eu me afeiçoei como Sansão, mas essa moça não serve a Deus, então por aí você já se afasta. Mas peça ao Senhor, Senhor, se essa mulher realmente é uma serva, ela é a pessoa que o Senhor tem para se casar comigo, porque Deus tem uma pessoa... Não para todos, porque Jeremias, no capítulo 16, Deus fala para Jeremias assim: olha, Jeremias, não se casarás nem terás filhos neste lugar. Jeremias foi um profeta que nunca se casou e nunca teve filhos. Existem pessoas que Deus não tem um propósito que elas se casem, mas quando Deus tem esse propósito, Ele responde a sua oração. Às vezes a pessoa não tem paciência de esperar o tempo do Senhor e acaba aceitando as propostas do diabo, acaba se apaixonando. Não fica indo no Vale de Sorek conversar com Dalila. Não fica ouvindo elogios de Dalila. Não fica de conversinha, porque o diabo já colocou no coração da mulher interesse não por quem você é, mas pela sua inteligência, pelas suas conquistas, pelo seu dinheiro. Porque se você passar naquela prova, você vai ficar rico, ou talvez você já passou em alguma prova. Tá? Ela já está de olho no seu crescimento financeiro. Porque Dalila, ela era muito interesseira, muito mesmo. E ela não se importa no final, quando Sansão, ele cai nas mãos dos filisteus. Ela mesmo chama alguém para cortar as tranças dele. Ele deita no colo dela, ele se apaixona. Ela é uma mulher muito carinhosa. Então, assim, cuidado com essa conversa carinhosa, com muita amizade, me trata bem, porque o diabo, ele vai vir em forma de um anjo de luz.
é te tratando bem, é conversando de forma carinhosa, é sendo gentil, é sendo educado, e às vezes o toque também, tudo isso vai despertando sentimento. Nós, seres humanos, somos seres afetivos, até os animais irracionais são afetivos. Então, assim, você vai despertando um sentimento ali pela pessoa, e esse sentimento vai crescendo no seu coração. Quando você pensar que não, você está amando aquela pessoa de uma forma, sabe? Mas você está amando porque primeiro começa a amar de forma carnal, pela beleza, pelo tratamento, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é o mais enganoso de todos. Enganoso é o coração sobre todas as coisas. Então, assim, é muito fácil de te enganar. É muito fácil, é só tratar bem, um rostinho bonito, um beijinho, um abraço. Isso tudo vai seduzindo a pessoa ali. E você não imagina o que está no coração do outro. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor fala que Deus é o Deus que revela o oculto escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é o único que tem poder para revelar para você o que está no coração de Dalila. Mas Sansão não pediu isso para Deus. Ele não falou, Senhor, abre os meus olhos, me mostra o que está por trás. Por que Dalila era tão insistente assim para saber o meu segredo? E algumas mulheres são muito insistentes para incentivar o marido a comprar outro carro, outro apartamento, porque tudo aquilo vai virando patrimônio. O patrimônio, se houver um divórcio, ele entra na divisão dos bens. A mulher quer que o marido coloque a empresa no nome dela. Ela seduz, vamos abrir a empresa junto, eu vou te ajudar. Ela vai seduzindo o homem nos momentos das carícias, incentivando a muitas coisas. A mulher também é seduzida no momento das carícias pelo homem. Há muitas coisas. Então, nesse relacionamento, não se sabe quanto tempo que durou. Eu sei que no final da relação de Sansão com Dalila, ele teve os olhos cortados pelos filisteus. E ela não se importa. Ela pega o dinheiro. Em nenhum momento a palavra do Senhor menciona que Dalila se importa, que ela ora por Sansão. Ela não se importa, ela só queria o dinheiro. Então, no dia que você estiver fraco espiritualmente, no dia que você perder as suas forças espirituais, você vai cair, porque o diabo vai te atacar. E esse ataque espiritual que você vai sofrer vai ser tão forte que a outra pessoa não vai se importar com a sua vida espiritual. As mulheres que relacionaram com Salomão também não se importaram. Elas queriam adorar outros deuses, né? E geralmente esse tipo de mulher gosta muito de dinheiro. E existem deuses, por exemplo, Baal é o deus da fertilidade, está relacionado com prosperidade. Então são mulheres que conduzem o homem a esse caminho. E para você manter o padrão de vida dessas mulheres, você tem que trabalhar mais. Tá? Você tem que conquistar mais, você acaba entrando em financiamentos, em consórcio. Tudo para o quê? Para agradar essa mulher. Para poder entregar para ela o que ela deseja, porque ela é carinhosa, você acaba tentando agradar no relacionamento. E aí você acaba perdendo as suas tranças. As tranças são a sua consagração. Então, assim, Sansão tinha 7 tranças. Eu costumo falar assim que, poxa, uma trança deveria ser a trança da oração, a outra trança, a trança do jejum, a outra trança, a trança da oração de madrugada, a outra trança, a trança da leitura da palavra. Para agradar uma mulher que gosta muito de dinheiro, um homem que gosta de dinheiro, você acaba tendo que trabalhar mais, porque tudo tem que ser da melhor qualidade. Ela não se importa com o próximo. Ela não tem amor pelo outro. A Bíblia fala que o amor não visa os seus próprios interesses. A mulher virtuosa, ao contrário, ela vai conduzindo seu marido para perto de Deus. Porque a mulher sabe edifica a sua casa. Edificar sobre o quê? Sobre a rocha Jesus. Então ela te conduz para mais perto de Deus. Você precisa ter mais tempo para ler a Bíblia, para orar mais, para buscar mais o Espírito Santo. Essa mulher te leva mais perto de Jesus. Ela não usa a palavra do Senhor de forma deturpada para te convencer a conquistar bens materiais, para te convencer a gastar dinheiro, falar que você tem que ser mais liberal, que você é muito pão duro, que você tem que ser mais liberal, que é melhor dar do que receber, que você está sendo egoísta, que Deus não se agrada disso, porque a mulher como Dalila, ela vai conduzindo o homem para o lado do materialismo, porque Dalila era materialista. O único interesse dela naquele relacionamento, naquelas carícias, eram interesses materiais. Assim, existem mulheres hoje que se relacionam e são carinhosas no momento que elas querem seduzir o homem a comprar um carro novo, a trocar apartamento, ou a comprar um outro imóvel, que são investimentos. Porque lá na frente, se houver um fim desse relacionamento, ela vai ficar com o quê? Com dinheiro. Foi o que aconteceu com Dalila. A relação com Sansão acaba, mas ela pega o dinheiro. Ela não sai sem o dinheiro. Esse tipo de mulher, no fim do relacionamento, ela só quer saber de uma coisa: dinheiro. Eu tenho direito à metade da casa, do carro. Se você abre uma empresa junto, em sociedade com ela, ela não tá nem aí pra você. Ela quer o dinheiro. Ah, mas eu trabalhei mais, você quase não fez nada. Não importa, eu quero dinheiro. Então a briga no final da relação é pelo dinheiro. Então Dalila em nenhum momento ela se mostra preocupada com a queda de Sansão.
E no momento ela se compadece de Sansão, ela ora por Sansão. Meu Deus, o que vai acontecer com Sansão? Ele perdeu as forças, ela não mostra arrependimento. Ai meu Deus, Jesus, me arrependo. Sansão, por favor. Não, ela não se mostra arrependida. Ela só pega o dinheiro e vai embora. E Sansão fica ali sendo atacado pelos filisteus, sendo humilhado no meio da sociedade, porque Sansão era muito famoso. Sansão era um juiz de Israel, ou seja, ele era a autoridade máxima que havia em Israel ali. E Sansão, ele era muito famoso, então as pessoas zombam de Sansão. Então assim, a relação com essa mulher foi destrutiva para ele. No início da vida, Sansão era um homem famoso, bem sucedido, imagino eu que ele também tinha muito dinheiro, porque ele era o juiz de Israel. Poxa, ele venceu mil homens com uma queixada de jumentos. Imagina, ele era muito forte, se ele bobear, ele pegava um urso, rasgava pelo meio. Tamanha era a força de Sansão. Então assim, essa mulher, ela não tá nem aí pra vida espiritual de Sansão. Esse tipo de mulher, ele só quer o seu dinheiro. Porque a mulher que é virtuosa, ela se preocupa com a sua vida espiritual. Se você tá trabalhando muito, se você tá dormindo, você precisa ter tempo para Deus, você precisa ter tempo para descansar, para ler a palavra. Já a mulher prostituta, que tem esse espírito de prostituição, a palavra do Senhor fala, o seu coração é como redes e laços, ela vai te seduzindo por palavras. E as suas mãos são como grilhões, ela prende o homem. Aí você fala assim, mas como é que uma mulher vai empreender? Se você financia um carro, um apartamento, você está preso, porque tem que dividir com ela. Se você compra tudo que você compra, ela vai te conduzindo de uma forma que você vai ficando preso ali. É muito difícil de você dividir patrimônio, principalmente se você financia para pagar em 10 anos, 20 anos. Você abre uma empresa. A empresa, a mulher, eu já vi o caso da mulher seduzir um médico para ele colocar a clínica dele no nome dela, sobre o pretexto de que ela ajuda ele muito e tal, eu vou te ajudar. E esse homem enriqueceu. Ele registrou a empresa dele, no CNPJ tá lá, são 2 donos. Então assim, não era para ter feito isso, até porque a clínica vem do pai dele. O pai passou para o filho, e aí quando o filho pega, em vez de registrar em sociedade individual, ele registra no nome da Dalila. Ele coloca no nome dele Dalila em sociedade. E ela que tem um escritório de advocacia, o escritório dela está em sociedade individual. Olha só, e ele não consegue perceber, porque o diabo prende ele através da beleza. É uma mulher bonita, é uma mulher que vai pra academia, se cuida, usa botox. Eu não sei se ela tem silicone, eu não consigo falar sobre isso agora, mas são casos extremos que você fala, nossa, não é possível que esse homem não percebe. Não perceba, porque ela é carinhosa. Quando a mulher quer alguma coisa, ela vai tratando com carinho. É muito beijinho. Então, assim, eu vou ler aqui também Provérbios capítulo 7, em que fala sobre... o capítulo 7, versículo 10, fala sobre essa mulher que tem esse espírito de prostituição, né? Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração, ou seja, é uma mulher que se veste como uma prostituta. Ela usa roupas que provocam desejo nos homens. Não importa se ela usa em casa, se ela usa na rua, mas ela usa isso. Ela seduz o homem, às vezes é uma calcinha. Dependendo da calcinha, a mulher se veste daquela forma sedutora para atrair o homem, pode ser o próprio marido. Ela se prostitui, nem ama aquele marido, porque uma mulher que ama o marido, ela não quer a queda do marido. Se Dalila amasse Sansão, ela não ia querer ter queda de Sansão. Ela não ia se importar tanto com o dinheiro, ela ia se importar com o relacionamento dela, ela ia estar em oração por Sansão. Essa mulher não está nem aí para a vida espiritual de Sansão da família. Ela não está nem aí, ela só quer o dinheiro, tá? Então assim, por mais que a mulher ela venha para a igreja, ela está se relacionando pela inteligência, pelo dinheiro. Tem alguma coisa que está atraindo essa mulher mundana para dentro da igreja. Não é o Senhor, não é o Espírito Santo. Ou esse homem mundano, né? Mundano. E no caso de Salomão, eu tenho certeza que as mulheres princesas de outros reinos vieram para Jerusalém para ajudar, né? A região onde Sansão estava, não porque elas queriam um compromisso com Deus daquela região, com o povo daquela região. Mas eram relacionamentos políticos também, e Salomão interessado na beleza dessas mulheres. Então assim, elas não se convertem. Com certeza elas aprenderam ali em Jerusalém ou em Judá a religião de Sansão, o cristianismo não, naquele tempo era adorar o Deus de Israel, mas infelizmente elas se mantêm na adoração do culto pagão. Elas estão ali no meio do povo de Israel, mas elas não são israelitas. Então o fato da mulher ou do homem vir para dentro da igreja, aceitar Jesus, se batizar e participar dos cultos não significa que essa pessoa mudou o coração. O coração talvez continue astuto.
continue mal, como foi o caso que eu dei no início do texto da mensagem falando de Siquém, que ele aceita tirar o prepúcio da carne, mas ele não tira do coração. Aceitar Jesus não significa que a pessoa se converteu, mudou seus valores, porque a pessoa foi atraída pela sua inteligência, foi atraída pelo seu patrimônio, pela sua riqueza. Tá? No caso das mulheres, está muito relacionado com a beleza da mulher. Tá? Siquém se apaixonou pela beleza de Gerar. Mas no caso dos homens, geralmente, conforme o texto que a gente está vendo aqui sobre o espírito de prostituição, é o dinheiro, tá? E a inteligência que atrai dinheiro também. O palácio de Salomão, os jardins que haviam ali. Então a riqueza, a mulher está olhando a profissão que você tem, as provas que você vai fazer, a sua inteligência, o seu dinheiro, o carro que você tem. Isso atrai mulheres. Se a mulher estiver aqui para a igreja só para te convencer, porque a palavra do Senhor fala que o diabo se transforma num anjo de luz. Se tiver que falar da palavra do Senhor para você, ela vai falar que você tem que ser mais liberal, você está muito pão duro, vai querer comer nos melhores restaurantes, te convencer as coisas do mundo, a viajar, a sair para comer fora. Essa mulher sempre vai te conduzir para as coisas do mundo, a comprar um outro carro, a ficar rico, cada vez mais rico, a ter mais, que não é pecado você querer crescer mais, não é pecado você prosperar, não é pecado, claro que não é pecado a gente prosperar, desde que essa prosperidade nos permita ter tempo de qualidade para Deus, desde que no nosso coração a gente não passe a adorar a Baal, que é o Deus da fertilidade. Às vezes a gente acha que está cultuando a Deus porque está em Jerusalém, porque está em Judá, mas na verdade no nosso coração tem um bezerro de ouro, tem um altar para Baal. Então assim, o fato de você frequentar Jerusalém, ou você estar em Judá, o fato de você estar dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Israel, não significa que você está adorando o verdadeiro Deus. Salomão, no início da vida, ele adora o verdadeiro Deus. Ele demora 7 anos para construir um templo magnífico. Ele empenha todas as suas forças nessa construção. E aí o palácio dele é um palácio suntuoso, mas não tanto quanto o templo que ele construiu para Deus. Ele demorou, se eu não me engano, 13 anos para a construção desse palácio, porque ele não se empenhou tanto, ou seja, ele era muito mais empenhado nas coisas do Senhor do que nas coisas da vida da terra. E o coração dele vai mudar, mas no final da vida, por conta dessas mulheres, desse relacionamento com essas mulheres. E aquilo vai mudar os caminhos de Salomão. Porque o descendente de Salomão, que era o rei Roboão, ele ficaria prejudicado por conta do pecado do pai. Para começar, o futuro rei de Israel nem deveria ser filho de Naamá, que era uma mulher amonita, porque era uma mulher estrangeira. Ele deveria ser filho de uma das israelitas que estavam no palácio de Salomão. Salomão já tinha várias mulheres belas em Israel. Ele já tinha se casado com várias. Para que ele vai se casar com a filha de Faraó? Para que ele vai trazer mulheres de Tiro, de Sidom, da Etiópia? Para que ele vai se envolver com mulheres estrangeiras? Então Deus tem para você sim uma mulher em Israel, ou um homem em Israel. A não ser que Deus não tenha um propósito de casamento na sua vida. Mas essa pessoa com certeza não vai fazer o que Salomão fala aqui em Provérbios. Olha, eis que a mulher lhe sai ao encontro com veste de prostituta. Uma mulher que serve a Deus não vai sair para se encontrar com você com uma roupa de prostituta, mostrando partes do corpo. Não vai sair com roupa coladinha. Ela não vai tentar te seduzir através do corpo. Porque a palavra do Senhor fala que enganosa é a graça, e vã a formosura, ou vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor essa será louvada. Ou seja, a graça é enganosa. A graça aqui é na questão da beleza física. É enganosa, vai te enganar. A formosura também é vaidade, porque ela pode acabar. Aquilo dali passa, mas o temor ao Senhor é isso que vai permanecer, porque lá na frente o apóstolo Paulo vai falar que nós, mulheres cristãs, nós não devemos nos enfeitar com adornos externos, mas sim com um espírito manso, humilde, tá? Com temor a Deus. Então, quando você conhece uma mulher bela, você tem que verificar se essa mulher realmente tem um temor a Deus. Se ela tem no coração dela as virtudes do Espírito Santo, que a palavra do Senhor nos ensina. Porque o verdadeiro amor, ele não é interesseiro. Salomão fala lá no livro de Cantares que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As muitas águas não poderiam acabar com esse amor, nem os seus rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens de sua casa, seriam de todos desprezados. Ou seja, ainda que alguém ofereça todos os bens materiais, a pessoa vai desprezar os bens. Porque essa mulher, ela não visa os seus próprios interesses. A mulher virtuosa, que ama de verdade, ela não está interessada só no seu carro, no seu apartamento, na sua riqueza. Ela te ama de verdade. Então, por mais que você esteja rico, ela está preocupada com a sua vida espiritual. Não é pecado a mulher se casar com um homem rico. Olha, Ruth se casou com Boaz. Boaz era rico. Em nenhum momento ela desvirtuou os caminhos de Boaz. Apesar dela ter vindo de Moabe para Belém de Judá, Ruth era convertida.
Então ele não se casa com uma moabita que está em Moabe, que está adorando os deuses de Moabe. Ele se casa com uma moabita convertida. Havia passado um tempo, ela atravessou o deserto com a sogra dela, ou seja, ela tinha frutos, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Tenho certeza que ela não se vestia com vestes de prostitutas. Então assim, a vestimenta da mulher é muito importante. Claro que é importante, porque através de uma roupa eu posso seduzir um homem. Uma blusa de alcinha, uma blusa mais decotada, que mostra meus seios, ou que mostra as minhas costas, a minha barriga, que mostra a beleza das minhas pernas. São regiões que mexem com o desejo sexual do homem. As coxas, os seios, o colo da mulher, dependendo da forma, da blusinha que a mulher usa, estimula o desejo dos homens. A mulher que serve a Deus, ela não é assim, ela não se usa veste de prostituta e nem tem esse coração tão astuto de se seduzir por palavras e de te prender através de financiamentos, de casa, de carro. Ela não está interessada, eu quero incentivar o marido a investir. Mas por que incentiva tanto esse homem a investir? Porque está visando lá na frente. É lá na frente que Sansão vai perceber o que estava por trás daquelas carícias de Dalila. Porque quando ele está sendo subjugado, ele foi subjugado. A Dalila, ela pega o dinheiro e subjuga Sansão. Então, assim, subjugar, no sentido assim, ela acaba tendo o domínio de Sansão. Na verdade, a mulher, ela passa a dominar o homem, muitas das vezes, quando ela coloca esse homem, ela convence ele, tá? A mulher convence. Essa mulher que tem esse espírito, ela tem uma capacidade muito grande de persuasão. Ela vai usar toda a beleza, a sensualidade dela. A sensualidade, é por isso que eu dei o exemplo da calcinha. Às vezes o homem tá dentro do quarto, minha esposa é carinhosa, é um doce, mas ela é carinhosa porque ela quer te convencer a viajar, a comprar, a ter, é sempre assim. Porque a gente podia fazer, se você me ama, então a gente podia fazer uma outra viagem. Se você me ama, a gente podia colocar o nosso filho numa escola mais cara. Se você me ama, então você podia, se você me amasse mesmo, você podia trocar de carro, comprar um apartamento melhor, ou uma casa na praia. A mulher vai sempre incentivando o homem a comprar uma outra bolsa, uma roupinha da moda. Essa mulher, por mais que ela esteja frequentando uma igreja, ela tem um coração astuto. Ela está usando a beleza no relacionamento dela para poder seduzir esse homem para o materialismo, não para as coisas do Senhor, não para a vida espiritual. Não atraindo esse homem para as coisas do Senhor. Dalila não estava nem aí para a vida espiritual de Sansão, tanto que ela entrega a Sansão de graça não, em troca de dinheiro para os filisteus. Então quando os filisteus atacam Sansão, ele já não tem força mais, porque ele teve as tranças cortadas. E ele também não enxerga mais nada. Ele fica cego. E essa cegueira representa a cegueira espiritual, né? Que muitos homens estão vivendo hoje por relacionamentos com essas mulheres. Às vezes dentro da igreja, o próprio pastor, o diácono, o presbítero está muitos anos num casamento em que a mulher, durante todos esses anos, usou a beleza e a capacidade dela de persuasão, até mesmo versículos da Bíblia, para atrair esse homem, para ele comprar, para ele gastar. A pessoa tem até dinheiro, mas não consegue prosperar, porque tem que comprar, tem que ter. Ou a pessoa até rica, milionária, consegue prosperar porque trabalha muito para isso, porque luta, mas tem incentivo dessa mulher para essa prosperidade, porque ela quer que o marido fique cada vez mais rico, milionário. Por quê? Porque ela quer os bens materiais que ela vai conquistar a partir desse dinheiro desse homem. O problema não está em você ficar rico e milionário, porque Abraão ficou rico, Jacó ficou rico. A gente tem o caso de Jó, que também era rico. O problema é que o coração muda. O coração passa a adorar outros deuses, tá? Porque essa mulher, ela não está preocupada com os pobres, com a caridade, com a obra social, com as coisas do Senhor, não. A preocupação é apenas com o dinheiro. Se fala de Deus, é sempre voltando para a prosperidade. Se seduzindo a trabalhar mais, a fazer mais, tirar mais plantões, a aumentar, a fazer a empresa crescer, a aumentar o patrimônio, e sempre voltando para o materialismo, compras, viagens, usando a palavra do Senhor de forma distorcida, de modo que ela vai te convencendo a ter cada vez mais, você vai trabalhando mais, e você acaba ficando sem tempo de qualidade para Deus, e as tranças são cortadas, que é a consagração. É o tempo para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra, para a intimidade com o Senhor. E aí, quando os filisteus te atacam, você já não tem forças para resistir. Você não tem força para vencer os ataques espirituais, porque os filisteus representam os demônios. Você não tem força mais para vencer o diabo. E aí, o que acontece com Sansão? Ele tem os olhos arrancados. O diabo, ele quer arrancar os seus olhos, ele não quer que você enxergue mais. Ele quer que você perca a visão espiritual, porque fica mais fácil dele te enganar. E aí quando ele ataca Sansão, eles colocam Sansão num cativeiro.
Ele fica numa jaula. Sansão depois ele vai ser solto para poder servir de escárnio, de zombaria no meio dos filisteus. Eles riem demais de Sansão, porque Sansão tá cego, Sansão tá fraco. Eles atacam Sansão e o povo filisteu fica rindo como se fosse um espetáculo. Era uma festa. E Sansão vai passando vergonha e humilhação perante a sociedade. Esses ataques espirituais, querido, pode ser um ataque voltado, inclusive, para a área sexual. É o homem que já não consegue mais permanecer na presença do Senhor. Ele começa a sofrer ataques de demônios. Ele começa a se tornar arrogante, soberbo, egoísta. Ele começa a tratar mal a esposa que está em casa. Aí você fala assim, você acabou de falar de Dalila. Sim, porque a mulher, a palavra do Senhor fala que a mulher sabe edifica a sua casa e a toma com as próprias mãos, a destrói. Ou seja, essa mulher ela vai destruindo o seu relacionamento porque ela vai enfraquecendo a vida espiritual do marido. É uma mulher materialista. E se o marido perde a força espiritual, ele já não consegue mais vencer os ataques espirituais dos filisteus. E esse homem acaba caindo em adultério. Ele acaba sendo vencido pelo diabo. Ele acaba caindo no pecado da pornografia. Tudo que envolve prostituição. Ou então espíritos de violência. A pessoa que se torna agressiva, soberba, ignorante, rude, a pessoa vai mudando o comportamento, o diabo vai tomando conta da vida da pessoa. O diabo começa a atacar a pessoa não tem forças para vencer, não tem força para lutar contra os espíritos, depressão, ansiedade. A pessoa já começa a ficar perturbada por espíritos malignos. Cadê a força para você lutar contra os ataques do diabo? Cadê a força? O diabo começa a vencer a pessoa em várias áreas da vida. E os inimigos começam a rir de Sansão. Ele não tem mais visão espiritual para ver os inimigos, não consegue perceber que é um golpe. É um golpe isso, Sansão. Olha o diabo vindo ali, olha o filisteu, ele não consegue enxergar. A pessoa começa a ser alvo de golpes do inimigo. Pode ser até golpes financeiros, fraudes. O diabo cega a pessoa de uma forma, mulheres se aproximam. Como foi o caso de Salomão. No caso de Salomão foi um pouco diferente. Mas Sansão, ele vai cair, ele vai sofrer uma queda muito... A queda dele já foi envolvimento com Dalila. Ele não se importou em orar ao Senhor. Senhor, eu quero uma mulher de Israel, eu quero uma serva do Senhor, eu quero uma mulher que me ajude a me manter de pé na presença do Senhor. Porque a pessoa entra no relacionamento pensando que não vai dar nada, que eu vou conseguir vencer. Eu não vou sair da igreja, eu não vou ficar gastando dinheiro com mulher. E não é bem assim. Existe a insistência. Se você me ama, então paga. Se você me ama, então faz. E para conseguir as carícias de Dalila, ela era muito carinhosa. Ele gostava dela. Claro que ele gostava. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia. Claro que você vai amar a pessoa. Você fala assim, é muito difícil de terminar o relacionamento, porque eu já gosto muito dela, eu já gosto muito dele. Mas é claro que é difícil de terminar, porque o sentimento cresce no coração. A gente tem que pedir ao Senhor, Jesus, tira de mim esse sentimento. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem que largar o Egito, as coisas do mundo. E se essa pessoa que convive com você, ela é uma pessoa estrangeira, você tem que largar. Você vai ter que falar, Jesus, eu quero jejuar, hora na madrugada, vai fazendo orações e jejuns até o Espírito Santo limpar do seu coração. Tirar o interesse por essa pessoa. Porque esse sentimento, ele é em decorrência da inocência. O coração do homem é enganoso. O diabo está te enganando. O diabo vai te enganar com uma mulher bonita, com um homem rico, um homem cheio de lábia, como foi o caso de Diná, que o rapaz falou o coração de Diná. Está escrito na Bíblia isso, que ele se apaixonou de Diná, ele amou a Diná e falou-lhe ao coração. Então é um homem que vai te falar no coração, ele vai te oferecer bens materiais, tudo para casar com você. Tudo para conseguir, ou talvez não se casar, mas se relacionar sexualmente. E essa mulher aqui também é uma mulher que vai fazer de tudo, ela vai usar vestes de prostituta, é uma calcinha bonita, um sutiã bonito, é algo que te atrai. É uma mulher atraente, é uma mulher que vai tentar te convencer. Só que nós que servimos a Deus, nós não podemos atrair o homem antes de casar. Através das vestes, não. Essa mulher, dentro do casamento, também ela seduz. Porque ela não é de graça. É interesseira, é interessada em alguma coisa, de convencer daquilo que ela quer. De morar num apartamento maior, num bairro melhor. É sempre voltado pro conforto, pro luxo dela. E se você não buscar no Senhor força, você vai acabar perdendo para ela. Você vai acabar perdendo, porque no final da relação com Dalila, a única preocupação de Dalila era o dinheiro. Ela pega o dinheiro, ela consegue, essa mulher consegue. O diabo dá sabedoria para a mulher de uma forma que ela convence o homem de várias coisas e consegue o dinheiro. Quando o Sansão se enfraquece e perde a luta com os filisteus, ela vai embora com o dinheiro. A Bíblia não fala mais de Dalila depois. Em nenhum momento você vê Dalila orando pelo relacionamento dela, se arrependendo,
Ai, porque dinheiro não é tudo, porque meu marido perdi meu casamento, ai meu Deus, não, perdeu o casamento não, eu quero metade de todos os bens, é assim que a mulher vai falar. Depois de 15, 20 anos de relacionamento, que eu tenho direito à metade da casa, do carro, do apartamento, daquela, ela vai fazer de tudo, ela quer o dinheiro. Você não vai ver essa mulher, esse tipo de mulher, não vai orar pelo casamento, pelo marido, ela não vai te incentivar a ler a Bíblia, a orar, jejuar, não, ela quer que você trabalhe mais e mais. Se você me ama, então paga uma viagem. Se você me ama, então paga aquela bolsa. Se você me amar de verdade, compra um apartamento maior. Ela vai te seduzindo, um beijinho, ela vai botar um sutiã sensual, uma calcinha minúscula. Ela tá... Mas esse carinho, essa preparação do quarto, não é porque ela te ama. Tá? Essa mulher que tem esse espírito, aqui o Provérbios capítulo 7 fala assim, olha, que capítulo 7, versículo 11, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Deixa eu só pegar o versículo certo aqui, porque eu mencionei o versículo errado. Mas essa mulher aqui no capítulo 7 está falando da mulher adúltera, que está traindo o marido. Mas é o mesmo demônio, tá? É o mesmo espírito, é um espírito de prostituição. Mas ele fala de uma parte aqui que eu acho muito interessante, que é o versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Ou seja, essa mulher sai sensual para se encontrar com esse homem. Nós cristãos, nós não temos que nos encontrarmos com homens de forma sensual. Vestido coladinho, roupa curtinha, abertinha. Uma serva do Senhor não deve fazer isso. Essa mulher faz isso. Essa mulher se aproxima desse homem de forma sensual e a o beija. Nós, mulheres, nós não temos que acariciar o homem antes de casar. Seduzir através das carícias, das roupas sensuais. Não, a gente tem que orar para saber se aquele homem vem do Senhor, se é realmente preparado por Deus. A Rebeca não fez nada disso. Depois você dá uma lida na história de Isaac e Rebeca para você conhecer. E aí ela fala bem assim, ó, no versículo 16, já cobria de colchas a minha cama, de ninho fino do Egito de várias cores. Ou seja, ela já preparou a cama dela para o relacionamento amoroso com esse homem. Era uma mulher adúltera. Ó, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, ó, ela chama, vem, ó, a mulher tá te chamando. Vem dormir aqui em casa. Vem passar a noite aqui, amor, você já vai dormir. Pode ser no casamento. É uma mulher adúltera. Aqui é o caso de uma mulher que está adulterando, traindo o marido. Mas é um espírito de prostituição. Então essa mulher vai te chamando, vem. Ai, amor, você não vai dormir? Não, vem dormir mais cedo. Ela vai passando a mão nas suas costas. Vamos dormir mais cedo hoje. Ai, amor, você vai passando a mão no seu braço, vamos dormir. Mas por que ela tá preparando a cama pra você? Por que ela coloca essa calcinha, esse sutiã? Por que ela te seduz pro quarto? Ela fala aqui, olha, versículo 18, capítulo 7 de Provérbios. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Aí depois ela fala, porque o meu marido não está em casa. Mas aqui no caso dessa mulher, como eu já falei, é uma mulher adúltera, que é o mesmo espírito que está agindo em muitas mulheres no contexto de casamento, de noivado, namoro, que é um espírito de prostituição. Que a mulher, ela usa o corpo, a sensualidade, ela prepara a cama, ela te chama, ela te dá um beijo. Vem, amor, vem, amor. Porque ela quer te seduzir pro leito dela. Ela quer que você tenha relações, ela quer ter relações sexuais com você. É um docinho, você fala, nossa, mas ela é tão agradável, ela me chama, ela prepara um quarto. Chega em casa minha esposa, minha namorada, mas por quê? Porque ela quer te seduzir. A palavra do Senhor fala que quando de uma prostituta você pode mendigar um bocado de pão. Depois lá na frente, no final do relacionamento, você pode ver que Dalila só quer saber do dinheiro. É metade da casa, do carro, do apartamento, ela vai te seduzindo ao longo do tempo, dos anos, a comprar, a investir, a crescer na área profissional, talvez até estudar. É uma mulher que te parece que super te apoia, super inteligente. A serpente também parecia ser super inteligente para convencer Eva a comer do fruto. Só que depois Eva sofreu uma grande queda comendo aquele fruto. Então o pecado está em você prosperar, em você estudar, trabalhar, investir? Não. Você fazer uma viagem? Não. O que o Espírito Santo está querendo te revelar é o que está por trás do coração dessa mulher. Por que desse carinho, dessa sedução toda? Tá? Não é porque tem amor. Não é. Você só vai enxergar isso se você buscar o Espírito Santo de Deus. Falar, Jesus, eu quero enxergar, eu quero que o Senhor abra os meus olhos para eu ver o que está por trás dessa mulher. Quero que o Senhor me revele. É jejum, oração na madrugada, pela sua libertação, para você conseguir se libertar dela. Para você conseguir dizer não. É difícil de dizer não? Sim, olha, capítulo 7 de Eclesiastes.
Olha, versículo 26 foi o versículo inicial. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. A mão dessa mulher é um grilhão, ela te segura, ela te pressiona. Ah, você não faz mais que obrigação. Você tem uma família, você casou comigo por quê então? Você tem que trabalhar, mas o que eu posso fazer se as coisas estão caras no shopping? O que eu posso fazer se seu filho precisa de roupa? É uma mulher que ela te segura, ela te prende ali, é boleta atrás de boleta, é conta atrás de conta. Ela vai te segurando, ela vai te conduzindo por uma vida, ela te conduz. Não é uma mulher virtuosa que está em oração por você. Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor abençoe meu marido para trocar de carro, para fazer aquela... Não é oração, é a sedução. Ok? E você acha que ela te ama. Não, meu relacionamento sentimental é maravilhoso, a minha vida sexual, minha esposa é maravilhosa. Claro que é. E quando tiver dinheiro, tá ótimo. Depois que ela pega o dinheiro, ela pula fora. Depois que Sansão perde a força e ele cai na mão dos filisteus, ele começa a sofrer ataques espirituais, ele não consegue vencer, a mulher só quer saber do dinheiro. Então, se você sofrer uma queda espiritual, meu querido, cair em adultério, ou se você pecar, se você perder alguma coisa, principalmente na área financeira, ela não quer saber, ela quer saber da parte dela. Não fique esperando nada dessa mulher espiritual de amor. Que amor, depois que você perdeu sua força, depois que ela conseguiu o que ela queria, ela não quer saber de amor mais, de carinho mais. Tá? Então a Bíblia fala que o homem bom diante de Deus surgirá dela, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Então quando você está se relacionando com uma jovem, quando você conversa com uma moça, um rapaz, você percebe que essa moça, ela vai sair, você vai se encontrar com ela. Na verdade, nós cristãos, nós não temos que sair para nos encontrarmos com ninguém. Tá? O certo é a gente orar para Deus. O cortejo ele é fundamentado em oração. O namoro, ele vem depois do casamento. Então o cortejo ele é fundamentado na oração. A gente vai buscar no Senhor, em oração. Senhor, fala comigo acerca dessa pessoa. Mas uma mulher que tem esse espírito, ou que dá lugar para esse espírito, ela vai tentar sempre ser atraente. Sempre ser doce, amorosa. O diabo ele facilita. Tá? Roupa sensual, beleza. Cuidado com essa questão da beleza. Porque em Israel há mulheres bonitas. Rebeca era formosa e virgem. Rebeca era linda. Tá? Sara era lindíssima. Deus não vai preparar uma pessoa que você não vai gostar. Só que você precisa esperar o tempo do Senhor. Não se relacione com esse tipo de mulher aqui, porque com as estrangeiras, e nem com as mulheres que se dizem cristãs, mas que se vestem como estrangeiras, que têm comportamento de estrangeira, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore, tá? Há vasos que são para honra e outros que são para desonra. Nem todo aquele que está em Israel é israelita, não é porque a pessoa canta, prega, que essa mulher está liberta, é convertida. Você precisa se atentar, as mulheres também precisam se atentar com relação aos rapazes, porque o final da vida de Sansão foi trágico. O final dele foi trágico e no final ele se arrepende, os cabelos voltam a nascer, a crescer, e ele se arrepende, ele ora a Deus e Deus concede para ele força, para ele derrubar 2 colunas e matar os filisteus. Mas infelizmente, eu não sei dizer se Dalila morreu no meio dos filisteus, se ela ficou viva, mas com certeza se ela tivesse se arrependido, a palavra do Senhor teria mencionado. É uma mulher que não se arrepende, e é uma mulher que, se não se arrepender, ela vai para o inferno, infelizmente, porque esse relacionamento, mesmo que você esteja casada, mas é pecado eu me relacionar sexualmente com meu marido, ser carinhosa em hipótese alguma, desde que não seja com esse interesse de desvirtuar, de conduzir a área financeira dele para os seus interesses. Mas é pecado o homem trabalhar, o homem tem que sustentar a casa, sim, sustentar a casa, desde que esse trabalho não atrapalhe a vida espiritual dele. Desde que em primeiro lugar esteja as coisas do Senhor, porque o resto Deus acrescenta. A mulher materialista, ela está mais preocupada com o seu conforto, com o seu luxo, em pagar as melhores escolas, as melhores roupas para os seus filhos, viagens, passeios. Ela não sabe viver na dependência do Senhor. Porque se você, como homem, você provê arroz, feijão e se você provê camarão, por exemplo, para sua família se alimentar, glória a Deus. Mas se você não tem essa condição e está provendo arroz, feijão e ovo, glória a Deus do mesmo jeito. Se você, como homem, pode prover um apartamento de luxo, amém? Mas se você não pode, amém também. Mas eu posso trabalhar em 2 ou 3 lugares, mas se você trabalha muito para manter esse padrão de vida tão luxuoso que essa mulher gosta de ter, que tempo você vai ter de qualidade para o Senhor? O Senhor disse para Josué
que ele deveria meditar na palavra dele de dia e de noite? Não se desvia desse livro? Medita nele de dia e de noite? Como é que você vai meditar na palavra do Senhor dia e noite se você trabalha demais? Se você quase não tem tempo para oração, para jejum? Se a mulher também não quer ajudar, a mulher às vezes quer viver uma vida de luxo, mas ela não quer ajudar a pagar nada. Ela quer manter um padrão de vida alto, mas ela mesmo não quer pagar, bancar o padrão. Ou às vezes ela quer bancar um padrão de vida alto, mas para você continuar nesse padrão de vida, você tem que se afastar do Senhor, perder o seu tempo de qualidade para Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. No cuidar do seu coração, não começar a adorar a Baal, o Deus da fertilidade, por se relacionar com uma mulher materialista, que te seduz sempre. Ela pode até usar a palavra do Senhor, mas é sempre voltado para o materialismo. Nunca preocupada com o arrebatamento, nunca preocupada com a sua santidade, com a sua vida com Deus. Não, a preocupação dela é sempre de um Deus que vai te dar. Você tem que dar para receber, tem que ser mais liberal, que Deus quer te dar o do melhor, Deus tem coisas maiores para dar. Deus tem poder para te dar condições de comprar algo novo, algo da melhor qualidade. Deus tem poder para te dar condições de abrir portas para você ter condições de pagar essa viagem. Deus tem poder para abrir portas para você ter condições de pagar esse carro, esse apartamento. Sim, Deus tem poder, mas o diabo também abre portas. Porque quando é que você vai renunciar a essas portas, a algumas portas que são abertas para ter tempo para Deus? Abel, ele fez um sacrifício perfeito, porque ele renunciou a melhor parte do rebanho para Deus. Foi o primeiro, foi as primícias. Quando é que você vai colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Quando é que você vai colocar Jesus, as coisas do Senhor em primeiro lugar? É sempre trabalhando, é sempre estudando, é sempre querendo mais e mais? Ah, Deus tem poder para abrir portas, sim. Mas será que essas portas as quais têm sido abertas na sua vida, na área financeira, profissional, elas não têm atrapalhado você, ou até mesmo na área dos estudos, não têm atrapalhado você a ter tempo de qualidade para Deus? Quando é que você vai renunciar ao seu eu, a esse Baal que já existe no seu coração, para adorar o único verdadeiro Deus? É assim que a gente adora a Deus, é renunciando, é aborrecendo a sua vida, porque aquele que não aborrece a sua vida não é digno de mim. Foi Jesus que disse isso. Quando é que você vai aborrecer a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada? Aborrecer os seus filhos para agradar a Deus? Quando é que você vai conseguir ser como homem da casa, dizer não? E o pior é que muitos maridos estão dentro da casa do Senhor, casados com esse tipo de mulher que se diz pastora, missionária, mas que na verdade não são convertidas. Ou são mulheres endemoniadas, ou são mulheres que estão dando lugar para o diabo, mulheres materialistas. A palavra do Senhor fala que o diácono, ele deve disciplinar os seus filhos com rigor. Ele deve governar bem a sua casa, porque se você não governa a sua casa, como é que você vai governar a igreja? Como é que você vai subir no altar da casa do Senhor para pregar a palavra? Como é que você vai orientar os outros se na sua casa é a sua mulher que está mandando? Se é ela que determina tudo? Se ela te convence através da beleza, da sensualidade? Como é que você vai ministrar na igreja? Como é que você vai dar bom testemunho? Governar a igreja se na sua casa você não é o líder? Se essa mulher te convence o tempo inteiro daquilo que ela quer? Ah, mas é muito difícil, ela é muito pirracenta, então se ela é pirracenta, ela vai perder a salvação dela sozinha. Você precisa aprender a controlar os seus impulsos sexuais. A dizer não, se você já está casado, você vai ter que dizer não. Se você namora outra noiva, você vai ter que terminar esse relacionamento. Porque senão você vai perder a sua salvação, ela vai te corrompendo, ela vai te seduzindo. Mas é muito prazeroso. Eu sei que o pecado é prazeroso. Eu sei que o relacionamento sexual é prazeroso. Mas você precisa se posicionar diante do Senhor, jejuando, orando na madrugada e falando: Deus, me dá forças, me liberta da minha própria esposa. Me liberta desse espírito, me ajuda a dizer não dentro da minha casa. Porque aquele que não aborrece seu pai, a sua mãe, ao seu marido, ao seu filho, a sua filha para vir, pois mim não é digno de mim. Você vai ver que a casa começa a ficar dividida quando você se coloca numa posição diante do Senhor. Jesus disse que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Por minha causa o filho se levantaria contra o pai, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra, os inimigos do homem seriam os da sua casa. É por causa do Senhor, é por causa desse amor à palavra do Senhor, por causa do jejum, da oração que começa a contenda. Porque agora você não tem mais tempo para os caprichos dela, para ficar indo no shopping, para ficar só viajando. Não, eu tenho que fazer a obra do Senhor, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que visitar um enfermo, eu tenho que orar pelos pobres, pelas pessoas que estão doentes, eu tenho que orar pelas almas, eu tenho que pregar a palavra. E essa mulher começa a perder. Ela começa a perder a prosperidade. Não posso trabalhar tantas vezes na semana assim. Eu só vou trabalhar esses dias.
porque eu preciso ter tempo de qualidade para Deus. E a mulher começa a ver que você não está mais atendendo os caprichos dela e começa a ficar bem emburradinha, pirracenta. Então é porque você não me ama, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ok, se ela te amasse, ela não trataria assim. Se ela fosse uma mulher virtuosa, ela estaria preocupada com a tua vida espiritual, ela incentivaria você cada vez mais a buscar o Senhor. Como é que você vai dizer que uma mulher dessa serve a Deus? Não, ela não serve. Ela está sendo um instrumento do diabo na sua vida para te levar para o inferno. Você vai ter que renunciar a esses prazeres carnais, a esses prazeres materiais, para ter tempo para Deus. E essa mulher não vai entender. Ela não vai entender. Se Sansão tivesse sido fiel a Deus, se ele tivesse dito não para aquela mulher, se ele tivesse priorizado as coisas do Senhor, falado, não, eu só vou me relacionar com a mulher de Israel, eu quero uma mulher temente a Deus, eu quero permanecer. Ele não teria caído, mas ele nunca imaginou que através daquela mulher ele ia sofrer uma grande queda espiritual no futuro. Ele já caiu quando se relacionou com ela. Tá errado já tá caído. Ele se levanta disso, se afasta dessa mulher, porque a palavra do Senhor fala aqui em Eclesiastes que quem for bom diante de Deus fugirá dela. Foge dessa mulher. É uma mulher sensual, uma mulher de biquíni, é uma mulher que se expõe, bota uma blusa transparente, uma saia curta, colar. Se afasta dessa mulher. Ah, já preparei a quarto, quando é que você vai vir aqui me visitar? Fica ligando, não, sai fora. Eu não vou. Mas você vai ter que jejuar e orar muito para Deus te libertar disso. Porque o diabo, ele vai te procurar. Essa mulher que tem esse espírito, ela quer esse homem. Você não vê a rainha de Sabá que fez uma viagem para ir até Salomão? Não é porque a mulher vem de longe que essa mulher é de Deus, não. Ah, a mulher veio morar comigo aqui, ela largou a casa dela, a cidade. Claro! No caso da rainha de Sabá, ela foi por curiosidade. Mas quem sabe ela não teve um relacionamento com Salomão? A palavra do Senhor não menciona. Mas a Bíblia fala que ela ficou sem fôlego diante da riqueza e da inteligência de Salomão. Então, assim, as bênçãos do Senhor atraem mulheres, atraem homens. A fama atrai, a riqueza atrai. E a inteligência, a aprovação em provas, em concurso, vestibular. A mulher se sente atraída por esse homem. E ela faz de tudo para seduzir mesmo, para ficar bonita, bota um brinquinho, uma roupinha apertadinha, um shortinho, tá? Então você precisa tomar muito cuidado com isso, porque você vai precisar de ter tempo de qualidade para Deus. Você não pode deixar de adorar a Deus para adorar Baal. Igual Salomão, no início ele prioriza o tempo do Senhor. Nem o palácio foi tão suntuoso assim quanto o templo. Agora no final da vida ele resolve colocar deuses estranhos ali, levantar altares para deuses estranhos. Que negócio é esse? Porque o diabo, ele vai tentar fazer de tudo para te convencer. São 10, 20, 30 anos de relacionamento em que você tem que trabalhar e bancar caprichos e luxo de uma mulher mimada. Toda hora é uma coisinha. Toda hora é isso. Então, senão você não me ama, senão muda o tratamento. Você vai ficar a vida inteira mendigando o carinho de uma mulher, mendigando a atenção, porque ela é carinhosa, você vai dar tudo que ela quer. Que você perca o carinho. Que você perca até o casamento, se for necessário. Que essa mulher, se ela não está satisfeita, se ela quiser ir embora, amém. Se ela, eu não aceito, assim eu não aceito. Ok, que você perca até dinheiro, que ela leve metade da casa, do carro, mas que você não perca a sua comunhão com Deus. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que vencer, Jesus disse assim, olha, aquele que vencer dar-lhe a coroa da vida eterna. Você vai ter que vencer justamente essas batalhas. Às vezes está dentro do relacionamento ali, que você vai ter que vencer essa batalha espiritual. Você vai ter que vencer a sua carne, o desejo. Você vai ter que jejuar mais, orar, ora todo dia de madrugada. Jejua 3 vezes na semana, 4 vezes, todo dia de manhã. Jesus, me ajuda a dizer não na minha casa. Porque a gente vê aí hoje pastores, líderes de igreja que não estão conseguindo dentro de casa dizer não para as filhas, para as esposas, para a esposa, perdão. Se você não governa a sua casa, como é que você vai governar a igreja? Se dentro da sua casa você não consegue dizer não. A mulher te conquista, te atrai com palavras doces, elogios. Fala da Bíblia, você consegue perceber o diabo. Você está cego espiritualmente. Você não consegue perceber o diabo usando essa mulher. Você não consegue perceber, está apaixonado. Eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu amo. Mas e a Jesus? Faz tudo para agradar. E no final, daí ela não quer nem saber, ela só quer saber do dinheiro. É só isso que ela quer saber. Ela, em nenhum momento ela demonstra choro por Sansão. Nenhum momento. Então cuidado com quem você se relaciona. E se você já está nesse tipo de relacionamento, se você está conseguindo identificar isso na sua vida ou na vida de alguém, ore por você e por essa pessoa, mas é oração incessante, é jejum e oração. São duas opções, ou Deus liberta essa mulher, ou essa mulher vai embora viver a vida dela. Porque o diabo vai usar a mulher, vai fazer tudo para te perturbar
e infelizmente para tirar você da presença do Senhor. Se é que ela já não tirou, se é que você já não está dentro da igreja como Sansão, um cego, que no final ele ficou cego. Será que você já não está cego? Será que você não está percebendo dentro da sua casa quem é sua esposa? Dentro do seu namoro, do seu noivado, quem é ela? É tanto carinho, é tanto beijinho, é tanta sensualidade, é tanta doçura, tanta delicadeza. Mas é claro, enquanto você estiver sendo favorável, começa a falar não. Vamos ver se o tratamento não muda. Porque quem te ama de verdade ama sem a viagem, ama sem o carro. É o que Salomão fala no livro de Cantares. Que ainda que alguém ofereça todos os bens da sua casa, seriam de todos desprezados. Por quê? Porque lá no início do texto ele fala: o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Quem ama de verdade, querido, rejeita até bens materiais. Como é que pode uma mulher que está dizendo que serve a Deus, que está com você na igreja, não conseguir ficar sem uma bolsa, uma sandália, que muda o tratamento? Fica emburrado porque você tirou o cartão de crédito dela, porque você cortou? Não. É só coisas materiais e as coisas espirituais. E o povo de Deus? Você já viu Esther? Esther era uma mulher rica, ela ficou rica porque ela casou com o rei. Então, entre aspas, havia muita riqueza, muita fartura no palácio. Mas a preocupação de Esther era com o povo dela. Ela jejuava pelo povo judeu. Ela não estava preocupada com joias, com diamante. O rei fala para ela: olha, pede o que você quiser que eu te dou até metade do reino. Esther não quer pedir bênçãos materiais. Ela quer pedir pelo povo judeu. Ela está orando, jejuando pelo povo judeu. Será que essa mulher está preocupada em pedir a Deus, ao Rei Jesus, apenas bênçãos materiais, viagem, carro, casa? É para isso que serve o rei na vida dela? Ou será que ela está no palácio, na presença de Deus, buscando pelo povo, orando pelos enfermos, pelos necessitados, por aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, do alcoolismo? O que essa mulher tem feito na vida espiritual dela? O que ela tem feito dentro da igreja? Ela está usando a influência dela, que ela tem com o marido ou com o Senhor Jesus, para convencer o marido a dar bens materiais apenas? E as coisas do Senhor, ela está preocupada com o povo dela, o povo de Deus, ela tem essa preocupação? Esse é um exemplo excelente para a gente estar citando aqui. Está super preocupada com o povo. Uma mulher de jejum, uma mulher, ela não está preocupada com maquiagem, ela não está preocupada com bolsa, com viagem no salão, com investir, vamos comprar isso, não. O papo dela é o povo dela. A conversa dela com o rei era: olha, o rei estende o cetro e fala: olha, pede para você pedir o que você quiser, que eu te dou até metade do reino. Ela quer pedir pelo povo. Será que essa mulher diante de Deus, ela está preocupada realmente com a obra do Senhor? Ou é só outra viagem, outro carro, crescer profissionalmente, bens materiais, são bens materiais? Então, leia a palavra do Senhor, fala: Jesus, me ensina a Bíblia. Me ajuda a ler a Bíblia, me dá concentração para ler a Bíblia. Jesus, me ajuda a voltar a orar, me ajuda a voltar a ter comunhão com o Senhor. Me ajuda a vencer esse espírito que está na minha esposa, na minha filha, na minha namorada, na minha noiva. Me ajuda a dizer não. Me ajuda a fugir dessa mulher. Me ajuda a dizer não. Me ajuda a dizer não. Em nome de Jesus, me fortalece. Esse homem precisa buscar o Senhor. Se for necessário, nem que seja um jejum de 1 horinha de manhã quando você acorda. Vai para o trabalho em jejum, vai dirigindo. Jesus, me ajuda a ligar no céu. Entrar em espírito de oração. Senhor, eu quero que o Senhor me liberta, me ensina a recuperar minha autoridade espiritual. Eu preciso de autoridade. Eu preciso de me libertar disso, tá? Então, assim, eu queria terminar essa mensagem, até porque eu passei muito do tempo previsto por mim, mas creio eu que o Espírito Santo de Deus, ele tá me usando aqui para abrir os seus olhos acerca de relacionamentos com pessoas estrangeiras e pessoas que estão na igreja e não são convertidas, ainda que seja dentro de um casamento, tá? A pessoa se relacionar sexualmente por interesses materiais é prostituição. A pessoa está se prostituindo, ela não ama de verdade, não é um sentimento dado por Deus, nem todo amor vem do Senhor, tá? Esse amor de Sansão por Dalila foi crescendo, mas não veio do Senhor, começou carnalmente e termina com uma tragédia. Graças a Deus que no final ele se arrepende, né? Ele se arrepende, Deus concede para ele força para derrubar a coluna e matar, se não me engano foram mais de 3.000 filisteus mortos. Ele consegue vencer os inimigos no final, o diabo, né? Os nossos inimigos são os demônios. Mas ele passou por muita vergonha, muita humilhação, não precisava ser assim. Ele teve uma vida de sucesso no início, muito sucesso, como Salomão. Às vezes você vê a pessoa rica prosperando, mas você não sabe. A queda da pessoa pode estar próxima, tá? Você não sabe o que está para acontecer na vida da pessoa. No caso de Salomão, foi na vida do filho. Salomão não caiu igual esse homem caiu. Ele caiu sim porque ele adorou outros deuses, mas o castigo veio através do filho dele, que não conseguiu ser um rei como ele, de 12 tribos. Foi um rei de apenas 2 tribos
E era um rei, inclusive, que não era temente a Deus, não. Tá? Era um rei, assim, soberbo, era um rei... Depois que eu contar a história do rei Roboão, que é o filho de Salomão, você vai entender por quê. Ele não quis nem lutar contra o rei Sisaque do Egito. Era um rei medroso, não tinha os mesmos princípios que o pai, não era tão temente a Deus, não era... Porque ele era filho de uma amonita, né? Poderia ser filho de uma israelita, né? Seria muito melhor. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, eu queria falar com você, deixar essa mensagem para reflexão. Que você venha mudar a sua postura diante do Senhor, vigiar mais. Pedir ao Senhor para abrir a sua visão espiritual, para você entender o que está acontecendo no seu relacionamento. E vigiar com as bandejas do diabo no mundo, quem é solteiro, né? Usar esse texto como um exemplo para você não arriscar ficar de conversinha. Pare de frequentar o Vale de Sorek. Pare de ficar de conversa com mulheres estrangeiras, com homens estrangeiros, porque você pode se apaixonar, tá? E aí vai ser mais difícil de você largar. Dá para largar? Dá. Senhor, quero que o Senhor limpe meu coração, estou aqui de jejum, oração na madrugada, eu quero que o Senhor me liberta desse sentimento que eu estou me apaixonando por esse rapaz, essa mulher estrangeira. Eu já me apaixonei, eu já casei, agora eu vou ter que lutar, vai ser luta até o fim, senão você vai perder sua salvação. Mas, ainda que você perca, tá? Dinheiro, casamento, não hesite, não tenha medo de perder por amor a Jesus. Não tenha medo, mas se ela for embora, se ela me largar, e se ela levar metade da casa, dos bens, deixa, Dalila levou. Mas aquela queda de Sansão foi essencial para que ele pudesse se arrepender daquele relacionamento. Pecado sem arrependimento é pecado sem perdão. Se relacionar com estrangeiro é pecado, porque Deus falou para não se relacionar com estrangeiro, então se você está se relacionando, você já está em pecado. Ah, mas a pessoa veio para a igreja, mas ela se tornou um vaso de honra ou para desonra? Será que ela está na igreja por tua causa ou por causa de Deus? Da salvação, ela está preocupada com o arrebatamento, com a salvação, com a santidade? Como essa mulher se veste? Qual é a postura dela diante das coisas do Senhor? Ela está mais preocupada em incentivar a conquistar bens materiais ou ela se aproxima mais da oração, do jejum, das coisas do Senhor? Ela é materialista? Então, assim, o que adianta vir para a igreja se o coração não se ela não se converteu ainda? Então, você precisa estar muito atento com o seu relacionamento. E quem não se relaciona, principalmente, vigia para você não cair nas bandejas do inimigo. Vigia, cuidado de você não ficar frequentando muito Canaã e se quem se apaixonar por você e começar a falar no seu coração, te oferecer bens materiais, para você casar com ele. Cuidado com Siquém, não casa com Siquém não. Vigia. Siquém pode tirar o prepúcio da carne, mas o prepúcio do coração não é tirado tão facilmente. Converter. Por fora você vê a pessoa de saia, você vê a pessoa na igreja, você vê o homem na igreja de terno, mas e o coração? O Senhor Jesus, Deus quer revelar para você o que está oculto no coração das pessoas que Ele quer mostrar para você, não todas. Então, se você precisa buscar mais o Senhor, vigia porque os tempos são maus, tá? Eu quero desejar você que fique na paz do Senhor Jesus, que essa mensagem venha falar profundamente no seu coração. Olha, se você sentir no coração de compartilhar a mensagem com alguém, compartilhe. Às vezes alguém às vezes Deus falou no seu coração, não acerca da sua vida, mas acerca da vida de outra pessoa. Um jovem solteiro, ou que namora, uma moça que tem um namorado, tá? Alguém que está casado com uma mulher assim, que prende o marido ali, o cara não para de trabalhar, é só bancando bens materiais, luxo, mesmo que se digam evangélicos. Você pode compartilhar minha mensagem sim, vou ficar agradecida por isso, não porque eu sou melhor que os outros, não porque eu quero aparecer, mas é porque o Senhor está tocando no seu coração para isso. Eu não quero fama. Se você sentir vontade de curtir o vídeo, pode curtir, porque você ajuda esse vídeo aí a ser divulgado para outras pessoas no YouTube. E desejo que você fique a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchauzinho.